congresso da categoria enquanto sindicato. Isso eu friso porque já houve congresso enquanto nós éramos associação, e eu quero, de acordo com o regimento interno proposto, passar a direção dos trabalhos para a anfitriã, a nossa companheira Eunice Calazans, presidente do Sindicato do Espírito Santo. Companheiros, o Sindicato dos Trabalhadores do Espírito Santo tem hoje aqui como convidados especiais que eu gostaria de convidá-los para participar da mesa, o presidente estadual e membro da Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro, Renato Viana Soares, por favor. Temos também a honra de receber o presidente regional do Partido Comunista do Brasil. Aqui convidamos para compor nossa mesa. O companheiro Irã Caetano. Temos também a honra de receber o Mauro Lúcio de Paula, nosso convidado, representante da CUT estadual e do Sindicato dos Ferroviários. E como representante do Sindicato dos Professores, o companheiro Everton Pessotti, que eu convido para compor a mesa. São só 100 páginas. Companheiros e companheiras, o Sindicato dos Trabalhadores do Espírito Santo sente-se honrado com as vossas presenças, que vêm de diversas regiões do país, para aqui ajudar a escrever uma nova etapa na história das lutas dos trabalhadores dos Correios e Telégrafos. A história passada, que emergiu através das associações, tivemos a criação da UNAC, ocasião em que diversos companheiros foram sumariamente demitidos, a exemplo do Pedro Paulo, do Rolim, do Eduardo, do Mauro Lapa e de tantos outros que aqui nesse momento prestamos as nossas homenagens. Esses companheiros não se intimidaram ante a repressão, as perseguições e as dificuldades que lhes foram impostas, mas alicerçaram com sua coragem e determinação a base de sustentação da articulação e a concretização desse primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores. A criação da FEDECT foi a fase embrionária de maturação e as diversas transformações o qual passou daquele momento em diante a classe trabalhadora dos Correios e representa, sem dúvida, a vida ainda intrauterina, que protegida pelo reconhecimento jurídico-legal como pessoa jurídica através da audiência de conciliação e julgamento do dissídio coletivo
de fevereiro de 1990, quando o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho admitiu a FETEC como a única e legítima representante dos trabalhadores dos Correios, garantindo, consequentemente, o direito de substituto processual. Estava, nesse momento, reconhecido o estado de gestação da nossa federação. Na verdade, nós, os trabalhadores, sabemos que somente através do processo democrático de uma eleição, no claro embate das ideias e posições, é que forja-se o amálgama que indique o norte de luta e organização da categoria para, efetivamente, consolidar o rompimento da bolsa que nos prende a hexacapa placentária, representada que foi pela repressão e que é pelas perseguições praticadas desde o momento em que a categoria começou a se organizar. O poder soberano da Assembleia Geral do Primeiro Conteste e a sua eleição representará a responsabilidade do nascimento desse feto que se chama Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos, cujos destinos nós todos somos responsáveis. Na condição de anfitriã, quero abusar um pouco do vosso tempo e vos quero falar de amor. A natureza privilegiou o Espírito Santo de belas praias e encantadoras montanhas. Cada uma simboliza o que ela, a natureza, quis. E alguns poucos quilômetros daqui, deixou eternizado numa rocha de granito esse símbolo. E assim, aqui na BR-101, quando ele deixa, existem duas pedras, que é o frade e a freira. Vocês, quando passam a margem da rodovia, poderão ter a oportunidade de ver essas duas rochas. São lindas. Uma é uma imagem perfeita da freira e a outra é a imagem perfeita de um frade. E disse o poeta: na atitude piedosa de quem reza, como que no hábito embuçado, repousa naquele canto da natureza a figura de um frade recurvado, que vive rezando com certeza uma oração de amor por quem cabe de pecado. Conta uma lenda que há muito tempo me falaram, que ali naquele recanto existia um frade e uma freira que se amavam. Mas Deus os perdoou lá do infinito e transformou o amor desses dois amantes numa rocha de granito. Esse é o Espírito Santo que vocês hoje estão. Portanto, companheiros, já lhes falei de nascimento, já lhes falei de amor, já lhes falei de vida. E para encerrar, companheiros e companheiras deste Brasil, vos convoco para que façamos uma profunda reflexão e esforço para que, na discussão das nossas divergências e no processo dialético histórico, possamos nos manter coesos e fortes para uma longa existência dessa entidade que representa e defende os interesses da classe trabalhadora de 74 mil excetistas, buscando o equilíbrio de um mundo socialmente justo e democrático. Viva a nossa federação! Ficou minha honra de iniciar essa saudação em nome do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, aos companheiros trabalhadores dos Correios e Telégrafos, augurando que dessa oportunidade possa surgir daqui uma unidade cada vez maior e mais profunda dos trabalhadores de uma área tão significativa para este país. Não é à toa, e todos nós sabemos disso, que o povo brasileiro
já demonstrou por diversas vezes uma profunda confiança nos trabalhadores dos Correios e Telégrafos. São trabalhadores que vêm dedicando as suas horas de trabalho no sentido de interligar este país e fazer com que milhares de brasileiros recebam as suas mensagens o mais cedo possível, o mais rápido possível, com a maior segurança. Não é segredo para ninguém que a entidade nacional que merece o maior respeito e confiança dos brasileiros são os Correios e Telégrafos. Mas isso não acontece por acaso. Nós sabemos que ali dentro, das milhares de organizações de Correios espalhadas pelos mais longínquos recantos do país, estão trabalhadores que vivem, como os demais trabalhadores do país, em condições difíceis de salário, de organização social, de respeito por parte de suas chefias maiores, em níveis mais altos, desrespeitando os interesses mais profundos dos trabalhadores dos Correios, assim como de todos os trabalhadores do país. Nós não podemos deixar de ressaltar aqui essa confiança que os trabalhadores dos Correios ganharam do povo brasileiro, mas ao mesmo tempo de demonstrar a solidariedade do PCdoB para com as lutas desses trabalhadores, que com a simples tentativa de organização vem sendo vítimas de perseguições e demissões. Isso, companheiros, nós entendemos que não acontece por acaso. Não é à toa que as classes dominantes, que os poderosos perseguem os trabalhadores que tentam se organizar e gerir os seus destinos. Hoje mesmo, nós vivemos sob a égide de um governo que tenta implantar neste país um programa traçado lá fora pelos banqueiros internacionais coordenados pelo FMI, que fizeram do senhor Collor de Mello o seu representante, o seu governo preferido na América Latina, para impor ao povo brasileiro uma política de dominação, uma política de desnacionalização, uma política de arrojo salarial, uma política de miséria, seguida às privatizações e ao desemprego em massa. Essa tentativa de barrar a organização dos trabalhadores em todos os níveis do país visa acabar com a principal resistência do povo brasileiro, a nossa desnacionalização, a desnacionalização da nossa economia, a entrega das estatais aos grupos monopolistas nacionais e internacionais. Por isso, companheiros, vocês e tantos outros trabalhadores vêm sendo ameaçados de demissões, de perseguições, de aposentadorias forçadas, de cortes no salário. Este governo que aí está, o governo do senhor Collor de Mello, não é nada mais do que o representante colocado no poder pelos grupos imperialistas internacionais, tentando submeter esse país aos seus ditames. Mas nós, do PCdoB, temos certeza, temos confiança absoluta, que os trabalhadores saberão cada vez mais se organizar, cada vez mais profundamente, e oferecer a esses projetos uma resistência decidida e resoluta, fazendo com que o Brasil assuma o seu papel no mundo, um papel de soberania e liberdade, conduzindo a sua política de acordo com os interesses maiores do povo brasileiro, de acordo com as necessidades dessa nação, por tantos anos espoliada, sem que nós sejamos submetidos aos interesses desses grupos. E aqui, como bem disse a nossa companheira, está surgindo o germe de uma organização que será, sem dúvida, poderosa e que conquistará também a confiança junto à população brasileira, nas suas lutas sindicais, tal como conquistou, junto à população brasileira, a confiança na execução do seu trabalho diário. O PCdoB saúda os congressistas e deseja que as resoluções tiradas desse Congresso estejam de acordo com as necessidades maiores dos trabalhadores brasileiros, dos quais os trabalhadores dos Correios e Telégrafos fazem parte e muito honram todo o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado e sucesso para vocês. Meus amigos, que eu identifico vários
pelos sotaques diferentes que hoje se encontram e se misturam aqui nessa sala. Eu quero trazer o abraço, as boas-vindas sinceras de todos os companheiros do Partido Socialista Brasileiro daqui do Estado do Espírito Santo e dizer a vocês que para nós é uma honra receber aqui este congresso e mesmo com a estrutura pequena e ainda em processo de formação do Partido Socialista Brasileiro, nós nos colocamos à disposição, porque como um partido de trabalhadores, nós achamos que devemos prestar todo esse processo de solidariedade àqueles que vêm debater problemas importantes para nós. E se vocês me permitem, assim um processo rápido, quase de reflexão, mas de caráter pessoal, ao presenciar um congresso de trabalhadores dos Correios, que é a primeira vez que eu participo de um deles, eu tenho uma sensação de uma pessoa que se relaciona com vocês com uma certa admiração. E ao mesmo tempo um misto de satisfação e de algumas angústias também do passado. Me lembro ainda quando era estudante e que uma certa vez nós recebemos um saco de correspondências que vinham para a nossa organização estudantil, na época da ditadura militar ainda, e que os militares obrigaram a ficar retida nos Correios daqui do Estado do Espírito Santo. Apreenderam durante quase um ano a correspondência que devia chegar até nós. E depois, mais tarde, me desculpe ainda essa reflexão e essa lembrança de caráter pessoal, quando a gente às vezes recebia no exílio onde eu estive, ou que as famílias nossas recebiam aqui no Brasil, as cartas violadas. Não que seja responsabilidade, evidentemente, dos trabalhadores, mas isso demonstra, e pelo menos ficou gravado para mim, a importância que tem o trabalho de repartir informações e de realizar contatos e até mexer com o sentimento e com a afetividade das pessoas que estão concentradas nessa empresa. De relacionar até os amantes e os namorados que se encontram ou se separam nos mais diversos recantos deste país. Sabemos, evidentemente, que uma organização moderna de um correio hoje não se presta apenas a esse sentimentalismo, não é, quase que elementar, mas também envolve isso. E uma organização moderna hoje, ela implica uma importância muito grande para o próprio desenvolvimento nacional. E é por essa razão que nós sabemos que existem grupos que querem conquistar fatias dessa comunicação, desse importante setor da comunicação. Mas como nós vivemos hoje num país onde os valores começam a se inverter, e nós que fomos habituados, ou que pelo menos estávamos acostumados a uma discussão em que o ideal para nós era um país que se desenvolvesse, onde que se melhorasse o nível de emprego e que se melhorasse o nível de salário, de repente nós encontramos um governo controlado por grupos poderosos que tenta passar para todas as pessoas do nosso país a impressão de que os responsáveis pelos problemas do nosso país são os trabalhadores, são os funcionários públicos, são os supostos altos salários, o excesso de emprego. E aí, aquela palavra que eles inventaram recentemente, que virou moda, a modernidade, passa a ser uma característica muito velha do capitalismo desumano, que é a demissão, que é o desemprego, que é a redução salarial, que é a perseguição dos trabalhadores mais conscientes e que procuram se organizar para a construção de uma nova empresa, de novas relações de trabalho e de uma nova sociedade. Nós sabemos as dificuldades que os Correios enfrentam e podemos testemunhar para vocês a grande luta que tem a Eunice aqui no Estado do Espírito Santo, que além de ser presidente do sindicato, não é, de vocês aqui no Estado,
é minha amiga pessoal há muitos anos. E nós verificamos com que carinho, com que amor e com que dedicação ela tentou evitar aqui no Estado o processo de demissões que também ocorreu no Estado do Espírito Santo, com a mesma forma impiedosa como que está ocorrendo em outras partes do nosso país. E eu acho que esse é um momento de união, é um momento de unidade, da gente discutir e definir bem claro quem é ou quem são nesse momento os inimigos do nosso país, aqueles que tentam impedir o processo de desenvolvimento. E é aí, construindo essa unidade entre os trabalhadores, construindo a unidade das categorias organizadas dos trabalhadores com os demais segmentos da sociedade e com os partidos políticos progressistas, é que eu acho que nós vamos construir uma nova sociedade e que vamos modificar realmente essa situação nacional. Portanto, o PSB recebe a todos com muito carinho aqui no Estado do Espírito Santo, se coloca à disposição de vocês e conclama a todos para que a gente refortaleça um pouco mais ainda o nosso processo de unidade aqui nesse Congresso. Muito obrigado. Parabenizar os companheiros nesse primeiro Congresso que está havendo dentro do Estado do Espírito Santo. Deixar que é muito importante esse Congresso para a classe trabalhadora, essa unificação, isso reforça o nosso movimento, do qual a gente já vem trabalhando para que isso cresça cada dia. A CUT estadual, como a CUT-GV, está à disposição de todos os companheiros, né? E estamos aqui para deixar o nosso apoio aos companheiros, principalmente a Eunice e a Tereza, que está sempre em contato com a gente, não só dentro dos sindicatos ferroviários, mas também na CUT estadual e na CUT da Grande Vitória. E que vocês tenham muito sucesso nesse congresso de vocês. Obrigado. Os companheiros, trabalhadores dos Correios, estamos aqui em nome do Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo para fazer uma saudação aos companheiros e desejar que esse encontro seja revestido de pleno êxito, no sentido de que se fortaleça aqui não só a unidade dos trabalhadores, mas também a organização que nesse momento a gente entende ser muito importante, né? Nessas horas de desemprego, nessas horas de arrojo salarial, nessas horas quando a democracia está sendo violentada a todo instante por um governo que foi eleito pelo povo, porém não dá o retorno a esse povo que o elegeu, no sentido de que saiamos todos daqui fortalecidos. Muito obrigado. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo se sente muito honrado com a presença do nosso companheiro, senhor Diniz Braga, presidente do Partido Comunista do Brasil, de Fundão. Gostaria de dizer a vocês a importância que tem esse momento, o encontro que vocês estão realizando, esse encontro a nível nacional, no momento da conjuntura, onde nós temos uma pessoa que quer colocar os trabalhadores numa posição que não é a correta, submissão. Então, os trabalhadores, à medida que eles começam a se organizar e continuam nessa organização e aprofundando a discussão, esse tipo de governo, esse tipo de mandatário no país começa a ficar favorável. E a atitude que ele começa a cometer é a implantação de uma autoridade que não diz respeito, acho que não é a maneira de se governar um povo, não existe democracia, né? As coisas que vão para o Congresso, a maneira que são feitas, não são feitas com legitimidade, porque são feitas através de decretos e não através de uma discussão com o povo, com a classe trabalhadora.
Então, o que nós temos que fazer é continuar nessa organização, porque dessa maneira nós incomodamos. Dessa maneira nós podemos exigir a democracia, que é vital para o povo. E dessa maneira nós podemos alcançar, como já foi colocado aqui, quem sabe um dia uma sociedade diferente. Eu acho que nós temos que ficar, inclusive, nem no quem sabe, eu acho que nós temos que lutar. E essa luta faz parte desse tipo de movimento que vocês estão organizando aqui hoje. É através dela que a classe trabalhadora vai adquirir a consciência de classe, vai conseguir meios de evitar não só a questão das emissões, mas inclusive conseguir agregar mais os trabalhadores, para que um dia a gente tenha de fato essa sociedade. Então é através do trabalho. Vocês estão começando de uma maneira que só tem que ser louvada. A discussão tem que se dar no campo democrático, viva a divergência, que isso também é democracia, mas que vocês saiam daqui coesos e determinados numa coisa. Vocês hoje são uma categoria muito prejudicada a nível nacional e depende de uma coisa para que isso acabe. É a unidade. E essa unidade se dá com o embate, com a discussão. Mas através da unidade, da discussão que vocês vão ter, vocês têm tudo para conseguir impor a questão do trabalhador, que infelizmente está sendo negligenciado por esse governo. É só isso. Companheiros, como membro da Federação de Trabalhadores de Correios e Telégrafos, um dos participantes do início do movimento de luta dos trabalhadores em Correios e Telégrafos, temos a desejar e cobrar a responsabilidade de todos os congressistas aqui presentes, pois nós, dirigentes de 74 mil trabalhadores, que na realidade a maioria vive nas ruas e nos mais longínquos cantos de cada de nossos estados. E essa responsabilidade vem na formação política de todos os trabalhadores em Correios e Telégrafos, pois esses trabalhadores que compõem a cidade e o campo é que trarão uma mudança para o nosso país. Então, esta responsabilidade é que nós alertamos a todos os companheiros congressistas. Bom, uma vez feita a solenidade, vamos chamar assim, de abertura do nosso Congresso, dando prosseguimento ao nosso regimento, nós vamos escolher a mesa diretora que dará prosseguimento aos nossos trabalhos propriamente dito. Não sem antes a gente reforçar a importância do evento, quando a gente está realmente sedimentando a nossa federação. Evidentemente que dentro desses trabalhos a gente vai aprofundar discussões, e aí é que nós queremos concitar os companheiros para que essas discussões sejam encaradas politicamente com toda a maturidade, para que fruto desse nosso trabalho, desse nosso esforço de 5 anos, dessa nossa luta contínua, incessante, diária, onde eu vou aproveitar, pegar um gancho aqui nas palavras de Dionísio, que quis homenagear alguns companheiros. A coisa mais importante que a gente tem nisso tudo não é o trabalho de Rolim, não é o trabalho de Mário Macaco, do Rio de Janeiro, do Edivaldo Faustino, da Paraíba, do nossos companheiros lá de São Paulo, o Mihara, o Alemão e tantos outros, mas sim para quem esse trabalho é feito e por quem esse trabalho é feito. E aí vai o nosso respeito ao militante da base, aquele do setor, aquele que está lá trabalhando e fazendo a conscientização política da nossa categoria, esse
sim é que realmente é o condutor mestre do processo, e é por ele que nós estamos reunidos aqui, e a ele que nós devemos o nosso respeito, que o fruto de todo esse nosso trabalho realmente seja dirigido ao companheiro da base, aquele que diariamente, uma empresa altamente repressora como é a nossa, vive sendo massacrado, continua explorado, e é nossa responsabilidade mudar esse quadro. E é por isso que nós estamos aqui. É para tirar os melhores quadros, formar uma direção, tirar um plano de lutas para essa gestão, avaliar as nossas perspectivas contra esse governo que está massacrando aí a classe trabalhadora, e aí sim, identificar cada um de nós, através de reflexão, que aqui nós estamos reunidos para fazer, para construir uma federação referendada por aqueles que representam o trabalhador da base. Esses 70 mil, que eram 75, 4.033 foram demitidos agora, e é por aí que a gente deve conduzir o nosso trabalho. Que cada um conheça a delimitação do campo de luta das divergências políticas, mas que fique só dentro da divergência política. Que fique só dentro da discussão política e que nada passe para o campo pessoal. Esse é o reforço que eu quero dar em nome da diretoria executiva provisória, que está entregando a primeira diretoria definitiva. Agradecer a participação dos convidados que aqui estiveram, a organização que nós encontramos aqui. Se alguma falha houve, isso é contingência normal de quem trabalha, de quem se dispôs a trabalhar, e nós queremos ressaltar o trabalho feito por Eunice e sua equipe aqui do Espírito Santo, a Tereza, a boa acolhida que nós aqui tivemos, a organização que encontramos, e repito, quem trabalha falha. Se a coisa fosse perfeita, nós não precisaríamos talvez nem estar aqui. Então repetimos que agradecemos a presença dos companheiros que prestigiaram o nosso evento. Bom, em nome da unidade, em nome da luta pela democracia, em nome da luta pela liberdade, em nome da luta pelo socialismo, eu declaro aberta o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Brasil. A mesa tem uma proposta para fazer da composição da mesa que vai encaminhar os trabalhos. Chapa 1, apresentada por Eduardo do Ceará. A mesa, a proposta 1, composta por Leonardo do Ceará, Fernando do Rio Grande do Sul,
Asclepíades do Distrito Federal, Carlos da Bahia, PP de Minas Gerais. E da votação do primeiro congresso histórico. Se a mesa chaveada, se caso, segunda-feira eu passo para trabalhar depois de obra do material do técnico. Em regime de votação, quem vota na mesa indicada pelo número 1. Na mesa indicada pelo número 2, Joseph Círio Mauro Botelho, PP e Gerdivan. A mesa indicada pelo número 1, com 34 votos, Círio, Asclepíades, Pedro Paulo, Joseph e Maria Luísa. Tá? Companheiro, nós vamos dar início aqui, sequência aos trabalhos. A gente esteve discutindo aqui rapidamente e nós vamos aprovar, colocar aqui em aprovação para o conjunto dessa plenária a programação do primeiro CONTECT e, posteriormente, o regimento interno. A gente gostaria que os companheiros abrissem aí a sua pasta de trabalho, de material, e pegassem, portanto, a programação do primeiro CONTECT, logo seguido do documento de regimento interno do primeiro CONTECT. Olha, como critério, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazendo a leitura. Os companheiros que tiverem alguma divergência pedem destaque. A gente anota o destaque do companheiro e, posteriormente, no final da leitura, os pontos que não tiveram nenhum destaque automaticamente já serão aprovados, e aqueles de destaque a gente abre uma defesa pró e outra contra, e em regime de votação. Tá ok? Então vamos lá. Programação do primeiro CONTECT, dia 5 de julho de 1990, quinta-feira. Algumas coisas que já estão ultrapassadas, né? 8 às 23 horas, credenciamento. 18h30, 19h30, jantar. 20 às 23 horas, abertura, escolha da mesa diretora, aprovação do regimento interno e aprovação da programação. Companheiro, a mesa entende, nós estamos discutindo aqui, que para a gente prosseguir esse trabalho, é necessário que a gente pergunte ao plenário se o plenário entendeu e se o plenário pretende votar. Companheiro, a mesa faz a seguinte proposta de encaminhamento para a votação do regimento interno. Primeiro, a leitura de cada artigo e os companheiros se manifestariam pelo destaque. Colocaria o destaque aqui, em seguida haveria uma intervenção contra e outra a favor, posteriormente a votação. A gente acelerar a aprovação do regimento, tendo em vista que esse regimento tem por base a plenária que foi realizada em Curitiba em abril deste ano. Então gostaria de saber se no plenário tem algum companheiro contrário a esse encaminhamento. Então a mesa entende que o encaminhamento foi aprovado e vamos passar então à apreciação do regimento interno. Artigo 1º. Disposição geral. O presente regimento interno disciplina a realização do primeiro CONTECT, ficando revogada
revogadas todas as disposições anteriores que com ele conflitaram. Artigo 2º. Objetivo do primeiro contexto: elevar o nível de consciência e organização dos trabalhadores em empresas de Correios e Telégrafos e similares, proporcionando a oportunidade de aperfeiçoamento das lideranças, militantes e companheiros dessa categoria. Artigo 3º. Pauta do primeiro contexto. 1. Conjuntura internacional, nacional e de Correio. 2. Balanço político e organizacional da Fentex, incluindo a prestação de contas da diretoria provisória. 3. Organização e estrutura da Fentex. 4. Uma vez que eu acho que essa discussão vai aflorar nos trabalhos em grupo, e não se dá para se definir uma data, um período de gestão de estatutos, é que se definisse um critério para que as oposições tirassem os delegados na menor, equivalente à menor delegação dos sindicatos filiados. A gente não está aqui para criticar a federação, certo? Mas a gente tem que, às vezes, rever alguns equívocos que aconteceu nesse regulamento, certo? Para o Congresso, que nós mandamos convite para ele, ilustríssimo senhor Antônio Mauro de Freitas Lapa, diretor executivo da FETEX. Agradeço o convite e parabenizo o dirigente dessa entidade, desejando sucesso. Vitor Boaz, prefeito de Vitória. Da deputada federal Lourdinha Savion, do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. Saudamos, em nome do Partido dos Trabalhadores, o primeiro Congresso dos Trabalhadores da ECT, que constitui como grande oportunidade para o avanço da organização dos servidores públicos. É preciso derrotar um projeto de colo e da grande burguesia, que visa a hipernacionalização de nossa economia através do arrojo salarial, do sucateamento, da recessão. Os servidores da ECT, em particular, têm um papel destacado na luta contra o programa irracional de privatização, pois confirmam com a eficiência e a qualidade do serviço postal a viabilidade do setor estatal. Por isso, é necessário denunciar a tentativa de estrangulamento funcional da ECT, sobrecarregando-a com novas funções sem a contrapartida do aparelho humano e material. Organizar, resistir e avançar deve ser a palavra de ordem. Atenciosamente, deputada federal Lourdinha Savion. Telegrama que nos chega de campanha. Impossibilitado comparecer tão importante evento devido a sérios problemas com extinção de DR em campanha, externamos vosso total êxito. Wagner Rossi Costa Rossi, presidente do Sintec de campanha. Em grande da luta, viu? Que os companheiros não vão para o seu sindicato e fiquem acomodados, não. A gente está esperando que realmente os companheiros mantenham a luta e vai firme. Mobilize a categoria, porque nós, de São Paulo, dia 18 vai ser decisivo. Ou os Correios param 18, dia 18, ou a gente vai acabar com a campanha. E é importante, porque a gente vai chegar lá e vai investir. E a gente espera que os companheiros façam o mesmo. E não fiquem acomodados, não. A gente tem que lutar, porque sem luta, companheiro, a gente não vai conseguir dobrar a direção da ICT. A gente está conseguindo dobrar em São Paulo, mas com muita luta. E a categoria tem que ser mobilizada. A gente tem que mobilizar a categoria. É sair daqui e cumprir esse calendário que foi tirado aqui. Que não fique só no papel, como as outras plenárias que a gente tem participado, que tira plano de luta, e os companheiros ficam só no papel e ninguém cumpre o plano de luta. E a gente espera que realmente essa campanha vai ser firme. Porque nós vamos sair daqui
segunda-feira já vamos começar a correr as unidades com o carro e dizer que a campanha é a nível nacional e que todas as categorias vão participar. A gente espera realmente que os companheiros, porque São Paulo está mobilizado, a gente espera que vocês realmente participem, tá? Bom, companheiro, a gente quer deixar bem claro para os companheiros que se a categoria, se ela está mobilizada em São Paulo, não é porque essa diretoria é mais bonita ou é mais combativa do que os companheiros do sindicato que estão aqui. É muito importante que os companheiros, exemplificando, no meu caso, ou seja, é muito importante que os companheiros entendam que se na Assembleia do dia 4 nós tínhamos 2.200 pessoas na Praça da Sé, foi justamente por a gente ter realmente insistido, ter persistido, enfim, ter feito o máximo para que os companheiros comparecessem. Só lembrando o seguinte, nós fizemos 4 assembleias. A primeira foi no dia 6, onde compareceram 300 companheiros. Fizemos outra assembleia no dia 11, onde compareceram 450 companheiros. Sentindo a ascensão e o comparecimento dos companheiros, nós buscamos mais uma assembleia para o dia 19 e lá colocamos 1.200 companheiros, fizemos um agito total no centro da cidade de São Paulo e por ocasião dessa assembleia foi justamente por esse motivo que a direção da empresa nos recebeu para a gente justamente discutir esses pontos que os companheiros já sabem. Se é pouco, companheiro, mas foi justamente por essa mobilização, foi justamente pelo comparecimento dos companheiros. Daí veio a 4ª Assembleia, aonde nós colocamos 2.200 pessoas aproximadamente. Portanto, eu estou fazendo questão de deixar bem claro para os companheiros que nenhum dirigente do Sindicato dos Correios de São Paulo é melhor do que nenhum companheiro que está aqui. Nós estamos em igualdade de condições, nós sabemos que cada um companheiro que está aqui tem a mesma responsabilidade e vai fazer a mesma coisa que os dirigentes do Sindicato de São Paulo irão fazer. Portanto, eu queria fazer esse complemento no esclarecimento do Aguiar para deixar bem claro que os companheiros não se sintam decepcionados se a partir do momento que implementar esse calendário começar a vir poucas pessoas. Por quê, companheiro? Se a gente tivesse na primeira Assembleia do dia 6 parado apenas porque veio 300 companheiros, evidentemente a gente não teria colocado 2.200 pessoas na Praça da Sé. Portanto, infelizmente, no nosso vídeo que está gravado, houve um problema de som. Lá eu coloquei bem claro para os companheiros da Assembleia que nós iríamos trazer a resolução dessa Assembleia para o plenário da Federação e que nós íamos discutir com os companheiros um calendário de luta de imediato e que nós tínhamos certeza absoluta que os companheiros iam realmente acatar a decisão de uma implementação de uma luta já. Portanto, está aí a colocação que os companheiros saiam, reflitam e que a partir de amanhã, que corram as bases, que vão para cima da direção da empresa. Porque se nós tivermos um pequeno avanço, que foi o Vale Alimentação, que foi a cesta básica, mas nós não tivemos aquilo que mais a categoria, que mais os trabalhadores, não só exedistas, os trabalhadores de todo esse país precisam. Ou seja, brigar pela reposição salarial e, se for possível, buscar inclusive aumento real. E a direção da empresa não se diferencia de qualquer outro patrão, porque ela só reconhece a força. Ou a gente luta, ou a gente se organiza para buscar o melhor para a categoria, ou ela vai realmente ficar passando a mão na nossa cabeça, desfazendo de todos os trabalhadores, não só da gente dirigente sindical. Portanto, é um compromisso que não só vocês estão fazendo perante a diretoria do Sindicato de São Paulo, e nem perante a diretoria da futura FETEC, mas é um compromisso que cada um companheiro está fazendo
com toda a classe trabalhadora zacentista. E nós vamos deixar bem claro, nós continuamos acreditando em cada um companheiro, em cada uma companheira de todos os sindicatos dos Correios a nível nacional. Obrigado, pessoal. É que a gente conseguiu arrancar uma negociação com a empresa e dessas negociações foi uma vitória que nós conquistamos até agora e não satisfeita ainda a categoria com relação às perdas salariais. Delegado, a questão de diferença de números, nós entramos em contato com a comissão eleitoral e a comissão eleitoral achou por bem, apesar dela já ter em mão o questionamento e a explicação para a plenária, ela achou por bem não fornecer agora e quando ela vir se posicionar pessoalmente aqui para a plenária. Estados para poder fazer a falação. Acho que nós tínhamos, para ter um quadro real de todo o país, nós precisávamos, mesmo que fosse uns 3 minutos, cada companheiro de Estado passar, olha, a última assembleia que nós realizamos tinha tantos elementos nelas, tá bem, Barbosa? Então, eu faço esse apelo à mesa, já estava o espaço vago aqui, que a gente então faça uma rodada aos demais estados, para que todos também, a gente tenha um quadro de como é que está a realidade. Eu acho a questão seguinte, a questão da greve, numa última assembleia que nós fizemos, tinha 70 companheiros. Foi antes de sair o pagamento, e nós entendíamos que o contra-cheque era o melhor panfleto para a gente poder chamar uma mobilização melhor e quem sabe a greve. Não deu outra questão. Na última assembleia tinha em torno de 100 companheiros. E a posição era esperar o Congresso para ver o quadro real dos estados e aí encaminhar uma posição unificada. Porque no ano passado também fizemos a questão da greve e tivemos 113 companheiros demitidos. É uma posição unilateral de estados e essa posição que você colocou de um estado A ou de estado B praticamente empurra os companheiros para essa mesma posição. Está entendendo? Os companheiros do Paraná sabem a questão da greve como é que é agora, dolorosa como é que é, e quer discutir uma greve nacional dos trabalhadores dos Correios. Não uma greve de setores A ou setores B, tá certo? Portanto, os trabalhadores dos Correios do Paraná e a diretoria desse sindicato vai encaminhar, bem como os companheiros estão encaminhando, aquilo que nós tiramos aqui no plano de luta, correto? Convoco os companheiros para que também traga a posição dos outros estados. Pessoal, a gente quer colocar o seguinte, a gente está num pico de mobilização lá no Rio Grande do Sul, mas eu acho que alguma coisa já foi prejudicada, no sentido de ter aprovado esse calendário de lutas aí nesse período, e não ter sido feita uma avaliação de estado para estado no pico de mobilização. Então, o mínimo para se fazer agora, para tentar se consertar esse encaminhamento errado que foi feito, é cada estado vir aqui e colocar claramente, friamente, o pico de mobilização que está em cada estado. E se ser necessário, a gente avaliar claramente de que formas a gente realmente vai confrontar essa empresa. Porque eu acho que tem que dar um basta nessa questão de jogar São Paulo e mais alguns estados, como ocorreu em 86 também, que foi nós e Pernambuco na greve, depois de uma semana o Rio e Minas Gerais paralisou. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso aí. Lá no Rio Grande do Sul o pico de mobilização está bom, a tendência do quadro é melhorar ainda. A gente chegando lá, a gente vai ter uma avaliação em cima dessa água fria que a empresa tentou jogar, para reajuste vale a refeição, tudo isso. Mas eu acho que o que é mais importante é o seguinte, é a gente ver claramente cada estado vir aqui colocar claramente, em 1, 2 minutos, realmente como é que está a mobilização e se há condições realmente de puxar uma paralisação para o dia 18. Para a gente não sair mais uma vez aqui com uma deliberação, aonde meia dúzia só vão cumprir. Então eu peço encarecidamente para os companheiros virem aqui fazer a avaliação friamente do quadro do seu estado. Aqui, o calendário de mobilização, certo? A proposta do companheiro Fernando é que a gente faça um balanço dos estados para redefinir o calendário de mobilização, certo? O calendário já está votado, a gente tem mais é que cumprir esse calendário e ir para o pau. É muito importante, eu esqueci de colocar, é muito importante que a gente garanta esse calendário, porque no dia anterior à nossa vinda aqui, nós mandamos um fax para a empresa, aonde nós pedimos uma abertura de negociação a partir do dia 13.
Então, é por isso, tá? Eu esqueci, voltei a colocar para vocês, estou colocando agora. É muito importante a gente garantir, correto? Porque se todos os companheiros bancar esse calendário a nível nacional, evidentemente, a empresa vai ficar sabendo e essa abertura de negociação pedida pelo Sindicato dos Correios de São Paulo, na verdade, vai ficar beneficiado, correto? Pedro Júlio. Companheiros, existe proposta do comando de greve. O comando de greve aqui seria companheiro Barbosa, companheiro Joseph, companheiro Eduardo, companheiro Eliésio e companheiro Guarabira. E do comando de negociações, o companheiro Asclepiades, companheiro Natal, companheiro Chicão, companheiro Mauro e companheiro Ezequiel. São esses as duas propostas de comando. Perguntamos ao plenário se existe alguma outra lei dessa. Não havendo nenhuma outra lei dessa, apoio a votação, a aprovação desses dois comandos. Companheiros contrários, as extensões. Por unanimidade, então, passou os dois. Correio unido é trabalhador unido, jamais será vencido. E nós esperamos que esse processo transcorra com toda normalidade e que seja eleita a chapa que vai com toda dignidade representar os trabalhadores dos Correios e de telégrafos e similares. Nós gostaríamos de informar que não houver impugnação de nenhum dos membros das chapas inscritas. Informar também que a cédula é uma cédula simples, onde cada eleitor deverá colocar no quadro da cédula ou um ou dois, dentro da sua vontade. Os companheiros, Edenilson, ele está mostrando aqui a cédula. O companheiro Amorim Coutinho, ele vai pegar as assinaturas dos delegados. Nós temos a cabine indevassável ali do lado e a urna aqui. Nós gostaríamos de pedir que cada chapa apresentasse à mesa um representante, um fiscal, que nós vamos mostrar a urna, abrir a urna para receber as... E gostaríamos que os companheiros que serão os fiscais não sejam candidatos das chapas, como estabelece o regulamento. E as chapas, elas têm direito a uma defesa por 5 minutos da plataforma da sua chapa. Segundo aqui no artigo 10, na sessão reservada à eleição, a comissão eleitoral... Eu gostaria que alguém da plenária viesse aqui, por favor. Vê, por favor. Número 2. Chapa 2. A primeira intervenção de 5 minutos. Chapa 2. E logo após o companheiro da chapa 1. Companheiros,
a chapa 2, dentro dessa conjuntura que se apresenta para os trabalhadores, quando o governo Collor, um governo de um aspecto fascista, dentro dessa conjuntura, onde o projeto neoliberal se apresenta ofensivo, e a necessidade de uma resposta de todos os trabalhadores, mas uma resposta unitária, uma resposta presa nas questões mais objetivas, uma resposta que venha também ligada aos companheiros da base, não uma resposta populista, não uma resposta feita de conchavo, feita a quatro paredes, uma resposta tirada da base, com consonância com todos os trabalhadores. Nesse sentido, é formada a chapa 2, uma chapa que congrega várias concepções de pensamento, de todos os setores do pensamento sindical. Nós tentamos navegar nessa chapa, porque entendemos que para combater o governo Collor e para combater a ofensiva da direita, só a unidade dos trabalhadores. E essa unidade passa pelas convergências e não pelas suas divergências, companheiros. É necessário colocar também que o trabalho da nossa chapa, que além dessa característica fundamental de ampliar o leque para as outras forças, respeitando também a independência de muitos companheiros aqui presentes, respeitando também a compatibilidade de alguns companheiros aqui presentes, mas colocando nossas posições de forma clara e de forma política, para fazer o movimento avançar. Porque quem não fez o movimento avançar não pode fazer. Só quem renova que pode fazer o movimento avançar. Plenário. Em primeiro lugar, é um prazer ser essetista, estar aqui na luta com os companheiros. A unidade da luta da classe trabalhadora é um passo que constrói uma política de independência, uma política de classe, que vai no sentido de apontar a emancipação dos trabalhadores contra a opressão, elaborada nesse momento pelo conjunto das forças capitalistas e imperialistas desse país e do mundo. Por isso, a chapa 2, que esteve discutindo conosco, esteve falando em todo momento que os companheiros da chapa 1 estavam fazendo trabalho às quatro paredes. Aqui nós queremos colocar para o conjunto desse plenário que a chapa 1 é a chapa da luta, é a chapa que batalhou todo o processo de proporcionalidade, é a chapa que tentou discutir no dia a dia um trabalho a nível nacional com o conjunto dos trabalhadores. Mas além disso, é a chapa que entende que a unidade está na luta e não em cima de conchavos, e que através disso é uma chapa que defende os princípios da Central Única dos Trabalhadores, de explicitar suas divergências e não fugir das suas divergências. A chapa 1, companheiros, é a chapa que traduz o espírito deste plenário, porque fez passar, depois de ter perdido as suas teses, para um conchavo, aí sim, feito às caladas da noite, pelos companheiros do PCdoB e pelos companheiros da articulação, na tentativa de vencer uma tese morta de princípios políticos, uma tese pró-capitalista, uma tese evolutiva no sentido do neoliberalismo. E nós tivemos a capacidade de saber perder, e a capacidade muito mais fundamental de saber reverter através da justiça. Foi através da experiência do compromisso de luta de cada companheiro, dos mais variados pensamentos que estão hoje aqui representando os trabalhadores dos Correios, que nós, componentes da chapa 1, conseguimos discutir, debater e varrer com o imobilismo e varrer com a covardia dos companheiros da chapa 2, que aqui se calaram, que aqui não defenderam suas propostas de princípio, porque não existia proposta de princípio, porque o que existia era um conchavo superficial, como superficial é a tese que eles elaboraram e que essa plenária sobre varrer. Outras questões, companheiros, que é muito importante também, é que essa chapa é formada por quadros combativos do nosso movimento, que sempre estiveram, não do lado da luta, mas à frente da luta dos trabalhadores,
sempre tomando as pancadas da opressão, e nunca escondendo o jogo, e nunca fazendo conchavo com o patrão. Essa é a chapa que representa os melhores quadros e os quadros novos que se apontam e que vão dar continuidade a que a gente possa varrer com o imobilismo da nossa categoria. É bom que fique bem claro que os companheiros da chapa 1 não são simplesmente um grupo de companheiros tirados em discussões pessoais, mas são companheiros que representam o espírito da categoria, a política da emancipação, de independência da classe trabalhadora contra a opressão imposta pela empresa, e muitas das vezes por companheiros que aqui se dizem ser de renovar, mas que na hora não conseguiram sequer cumprir os calendários tirados pelas plenárias, e que depois ainda tiveram a capacidade de falar contra a federação que lhes garantiu o direito de estar aqui hoje, podendo explicitar. Para finalizar, a chapa 1 é aquela que não foge da luta. A chapa 1 é aquela que nas divergências, sim, tem capacidade de mostrar a sua coerência e discernimento político para engrandecer o processo político da classe trabalhadora, que não é outro senão o debate aqui, na hora, através da unidade, das divergências, colocando, apontando, fazendo avançar o espírito da consciência de classe da classe trabalhadora dos Correios. Intervenções, e nós sortearemos mais uma vez. Então, pelo regulamento tem que ter outro sorteio. Então nós vamos pedir ao mesmo companheiro aí para se distanciar. Chapa 2, representante da Chapa 2. Depois da exposição do companheiro Pedro Paulo é muito difícil. Porém, a gente acredita. Não tem problema, companheiro. Não tem problema. Porém, a gente acredita e aceitou fazer a defesa da Chapa 2 porque a gente esteve até esses dias nessa federação. E ao contrário do que foi colocado aqui, a gente assume os erros dessa federação. Porque a gente também comungou, mas tentou avançar e oferecendo também propostas, mesmo assumindo as dificuldades dessa federação. É importante lembrar aos companheiros que só a partir de há poucos meses nós conseguimos ter essa federação um mínimo de dinheiro, um mínimo de estrutura para poder fazer com que o movimento avançasse. Eu quero dizer que acredito, tenho muita fé de que a posição, de que a cara da federação é a cara dos nossos sindicatos. E para que a gente tenha uma federação organizada, para que a gente tenha uma federação ágil, é importante também que a gente tenha sindicatos organizados, que a gente tenha sindicatos estruturados, que a gente tenha sindicatos, não além dos discursos, mas que a gente tenha sindicatos com as questões do dia, com os boletins, com os departamentos de formação, enfim, jogando sempre no avanço da luta dos trabalhadores. E é nesse sentido que eu venho, muito tranquilamente, discutir e pedir o voto dos companheiros para a Chapa 2. Primeiro, porque não estou mais disputando uma posição nessa chapa, porque entendo que a gente precisa de renovar os companheiros que aqui então estiveram tocando a luta. Entendo também que os companheiros que compõem a Chapa 2 são companheiros novos, são companheiros que estão aí querendo fazer e mostrar um trabalho.
E eu quero pedir a essa plenária que ouse conosco, que aposte nisso e que vote nos companheiros da Chapa 2, porque os companheiros têm proposta e querem mudar o que a gente fez até agora. Ao contrário também do que se colocou aqui, de que os companheiros da Chapa 2, que fez uma tese não muito melhor, seriam covardes. Queremos dizer que essa proposição não é verdadeira, porque os que queriam, os companheiros da causa operária, os companheiros da convergência e os companheiros que ainda não saíram do muro, foi simplesmente fazer uma baixaria no plenário e colocar os companheiros que comporiam a Chapa 2 para um desgaste total e ter uma baixa votação depois da turma. Convoco os companheiros que em seguida farão uma votação secreta, que ousem votar conosco, que deixem de lado os capa-pretas, que votem sim na Chapa 2, porque os companheiros da Chapa 2 são companheiros novos, mas são companheiros testados na luta e têm com certeza uma proposta que apresentará e levará os companheiros excetistas para o movimento de sucesso. Entendemos também, companheiros, que é importante esse momento, o momento onde que vivemos a questão do socialismo, com a ditadura de Ceausescu acabada, com a ditadura do leste europeu acabada, com a burocracia do leste europeu derrubada. Queremos também que, votando nos companheiros da Chapa 2, teremos certeza do estatuto desburocratizado, que não tem a cara do regulamento de pessoal da NCT. Quero convocar os companheiros, então, que fazendo isso, já concluo, companheiro, que fazendo isso, com certeza, a gente vai manter a unidade desse movimento. A gente vai ter posições diferentes contempladas, mas tratada no outro nível e tratada com certeza, respeitando a divergência, mantendo a unidade dos trabalhadores. Companheiros, voto na 2, que é certeza de mudança. Olha o tiro de misericórdia aí. Companheiros, eu sinceramente estou gostando do clima que está se montando aqui nesse debate. Agora eu queria que esse mesmo clima, os companheiros da Chapa 2 tivessem tido a coragem de ontem no plenário defender com a mesma garra que estão defendendo a sua posição política ontem naquele plenário, para que a gente pudesse aprofundar as divergências. Infelizmente, os companheiros não vieram disputar as ideias, vieram disputar os carros. Isso. Nós queríamos garantir a palavra do companheiro. E companheiros, a argumentação do companheiro Ariovaldo fez para tentar explicar por que a Chapa 2 se acovardou ontem no plenário é estupenda. Diz claramente que não viria debater aqui porque se desgastaria e perderia votos. É a pura verdade, companheiros. As teses inconsequentes, quando vêm para o debate, elas perdem votos sim, companheiros. Porque os companheiros combativos sentem na discussão o que é melhor para a classe trabalhadora. É a pura verdade, companheiro Ariovaldo. Vocês não poderiam ter debater, porque na hora que foram debater nos grupos, perderam. E se viessem para o plenário debater, perderiam muito mais ainda, companheiros. Por isso se acovardaram. Mas, companheiros, nós queremos discutir uma coisa mais séria aqui. Porque os companheiros estão usando uma espécie de boi de piranha. Ou seja, se o cara quer passar uma manada de boi num rio que tem muita piranha, ele joga um boi primeiro, as piranhas vão e passam o resto da boiada. É exatamente o que os companheiros querem fazer aqui. Querem jogar a discussão, que é uma discussão de capa preta, que é uma discussão de conchavo, e esquecer a questão fundamental que nos diferencia, que é o programa político que as chapas apresentaram, que são as diferenças políticas que a chapa apresentaram. E eu queria pela última vez tentar esclarecer ainda aos companheiros que por acaso ainda defendam a tese 2 alguns pontos essenciais. Em primeiro lugar, questão da conjuntura internacional. O que é que os companheiros da Chapa 2 defenderam? Defenderam que é preciso um capitalismo moderno, que é preciso que o Brasil se desenvolva do ponto de vista capitalista. Contra isso, a nossa chapa defendeu que é preciso lutarmos por um governo dos trabalhadores, que é preciso lutar pelo socialismo, que é preciso lutar pelo poder próprio da classe trabalhadora.
Na conjuntura nacional, o que é que esses companheiros vieram defender aqui? Vieram defender que o governo Collor ainda está fortalecido, que a classe trabalhadora não tem poder de mobilização e que por isso não está na ordem do dia a questão da greve geral. E o que nós viemos defender? Nós viemos defender que o governo Collor está fraco, que a classe trabalhadora já está varrendo o plano Collor e que é necessária a unidade dos trabalhadores da cidade e do campo para acabar de varrer com esse governo fascista que aí está. Na conjuntura de Correios e Telégrafos, o que é que os companheiros vieram defender? Vieram defender o imobilismo, vieram defender que não se devia tirar uma campanha salarial extra e se esperar ainda para o final do ano. Vieram defender exatamente os interesses que os patrões levantam nesse momento, que é a trégua e é o pacto social. Essas são as colocações que os companheiros vieram defender aqui. Portanto, se nós temos uma tese imobilista, companheiro, se nós aprovarmos essa chapa aí que está, nós vamos ter uma federação imobilista. E é isso que nós vamos ter. Companheiros, eu ainda queria esclarecer uma questão central. Os companheiros nos acusam de capa preta, né, argumentando, por falta de outros argumentos mais sérios, essa colocação. Mas eu queria responder. Porque é o seguinte, companheiros, se entende capa preta pelo que há de melhor no nosso movimento, se entende capa preta pelos que lutam pelo nosso movimento, porque estão os que fundaram essa federação, porque os que estão sempre na luta, porque os que têm condições de debater política, porque os que têm condições de lutar pelo socialismo revolucionário, nós somos capa preta sim, companheiros. E ai do movimento de trabalhadores que não tem os seus capa pretas. E ai daqueles trabalhadores que não têm suas lideranças, que saibam debater e saibam levar as propostas. E essa chapa aqui, nós temos sim essa posição política, companheiro. E essa posição política, companheiro, nós vamos levar à frente nessa federação, porque temos certeza que agora está convicto que a nossa posição é a posição de luta. E com certeza, esse plenário, na medida que referendou as discussões e colocou uma proposta de luta para o movimento essetista, vai colocar na federação a chapa que se pauta, que se espelha dessa posição política. Uma chapa combativa, uma chapa de luta. E essa chapa não tem outra, companheiro. É a chapa única! Nós vamos dar início ao processo eleitoral. Ele vai chamar os delegados para votar e só os delegados votam. Os dois fiscais estão examinando o lacre, tirando o lacre da urna. A gente queria mais uma vez solicitar... Bem, companheiros, eu acho que todo período para articulação, para discussão, para debate, já aconteceu. Se encerrou. Acho que de agora em diante tem que observar o maior silêncio para que a votação transcorra o mais rapidamente possível. Voltamos a solicitar que os companheiros só se aproximem se chamados na ordem correta de voto. Ó, se algum companheiro se quiser... de Antônio Filho e Bruno Freitas Filho. Você vai dar com Deus? O Arnaldo. Carla Maria de Pádua. Carlos Alberto de São Paulo.
João Pereira da Costa. José Rosa de Almeida. Aí, companheira, não mudaram a relação. Luiz Fernando. Mário César Barbosa Conceição. Milton do Nascimento. Queria pedir aos companheiros que ficassem. Atenção, companheiros. Pediria a atenção do plenário. Os companheiros, fazer o favor de sentar. O companheiro Hermógenes Paixão da Silva, que é delegado inscrito, porém na relação que foi feita pelo computador, o nome dele não saiu. Então a comissão vai incluir o nome dele na lista. E o companheiro, por favor, venha aqui exercer o seu direito de voto. E a ficha dele credenciada. Agora ele vai se tornar a ler. Companheiro, não havendo nenhum delegado mais para votar, a mesa, a comissão eleitoral, encerra nesse momento o processo de votação. Presidente vai apresentar o resultado eleitoral. Nós queremos informar que silêncio é ótimo. Chapa 1, 57 votos. Chapa 2, 34 votos. Nenhum voto branco, nenhum voto nulo, total de votos, 91 votos. Confere então com a relação apresentada anteriormente. Proporcionalidade, chapa 1, 57 votos, fez 62,6% dos votos, tem direito a 14 membros na chapa. Na próxima, diretoria da federação. Chapa 2, 34 votos, fez 37,4% dos votos, tem direito a 9 representantes na chapa da diretoria. Está encerrado o processo de votação e apuração.
sindical, companheiro Luiz Eduardo. Secretário de Formação Sindical, Pedro Paulo. Companheiro Ezequiel. Secretário de Estudos Socioeconômicos, companheiro Eliésio. Secretário de Cultura e História Sindical, companheiro Arnaldo. Secretário de Formação Sindical, Pedro Paulo. Secretário de Anistia e Defesa do Emprego, companheiro Guarabira. Secretário de Imprensa e Divulgação, companheiro Barbosa. Secretário de Administração e Finanças, companheiro Asclepíades. Secretário de Estudos da Questão Racial, Paladino. Primeiro suplente, companheiro Nélio Pimenta. Companheiro João Natal. Secretário Regional 1, companheiro Bruno. Companheiro José Sírio. Do companheiro Mauro lá para falar, já que eu não tive voz nem voto, né, como convidado, mas eu queria fazer um apelo para que a plenária toda elegesse a relação com o secretário de Assuntos Etílicos, o companheiro Jackson. Companheiros, nós estamos vivendo, participando de um momento histórico na organização, na vida dos trabalhadores dos Correios. Após 5 longos anos de luta, após 5 anos de uma repressão cerrada em cima de nossa categoria, e há de se registrar que a nossa categoria é realmente uma das mais sofridas, uma das mais reprimidas, que sofre a maior repressão do governo nesse país. A gente consegue finalmente respaldar uma direção do movimento depois desses 5 anos de luta. Somos a categoria que mais demitidos tem neste país por participação em movimentos reivindicatórios na organização da nossa luta. Isso é muito importante. E aqui eu vejo companheiros nossos que participaram desde o início, quando o nosso movimento nasceu, de comando de greve. Nosso movimento, eu sempre repito, nasceu como se fora de trás para frente. Nós não nos organizamos
como normalmente qualquer entidade sindical se organiza. Nós partimos de onde muitos ainda não chegaram. Nós nascemos dentro da greve, nós nascemos na luta realmente dos chamados comandos de greves, nos CDDs, nas agências, nos setores de trabalho da empresa. Isso talvez tenha nos prejudicado um pouco, porque nós tivemos de retroceder no tempo para nos organizarmos e partirmos para chegarmos aonde hoje nós chegamos. Então nada foi em vão no nosso movimento. Aqui nós temos o fruto disso tudo hoje, e esse fruto é apenas uma semente que nós vamos, a partir de agora, começar a regar para realmente a gente ter uma categoria do porte das mais fortes desse Brasil. E eu sei que nós temos potencial e disposição para chegarmos a esse ponto, de formarmos uma categoria no patamar das categorias mais combativas desse país. Fica registrado a nossa alegria, em nome de todo o grupo que formou a Chapa 1, de ter participado nas discussões. Esquecidos estão aqui o calor da luta, o que houve no calor da luta, e nós vamos realmente nos juntar aos companheiros da Chapa 2 para a gente fazer uma federação forte, para a gente construir um movimento de Correios que possa realmente chegar ao confronto com a empresa, chegar ao confronto com o patrão, com unidade. Realmente a gente tem que trabalhar nesse sentido, e é nesse sentido que essa diretoria eleita agora vai se reunir, vai trabalhar para a gente conseguir a nossa unidade, para a gente realmente chegar a um socialismo dentro dessa empresa, para a gente realmente construir uma empresa mais justa, uma empresa que distribua melhor o que ela ganha com o suor da nossa base. Aí sim, compete a nós que estamos aqui, todos nós que construímos a federação. Cada sindicato tem que ter consciência de que a federação, nós temos que resgatar a nossa dignidade, nós temos que dar a volta por cima desse massacre que nós sofremos e realmente termos porte para confrontarmos com a empresa num patamar de igualdade, para a gente mudar isso aí, fazer justiça social dentro da empresa. E todos os companheiros estão conclamados para no entendimento de que a federação é cada um dos sindicatos, a federação está no pensamento, na unidade da nossa categoria, para a gente chegar a esse objetivo, companheiro. Muito obrigado e vamos à luta. Registrar um agradecimento muito reconhecido para toda a comissão eleitoral que aqui trabalhou, e também prestar uma homenagem à mulher, na figura da Márcia, que hoje está aniversariando. Nosso parabéns para ela. Realmente foi o melhor presente de aniversário passar aqui com vocês esse dia todo. Mas isso não é brincadeira que se faça. E nós queríamos pedir a nossa companheira, anfitriã desse encontro, Eunice Calazans, companheira nossa de luta aqui no Estado do Espírito Santo, que dirigisse a sua palavra a este plenário de luta, esse plenário que, a partir de 5 anos de luta, está hoje construindo uma federação forte que vai determinar o rumo dos trabalhadores dos Correios nesse país. A companheira Eunice Calazans. Na abertura do comércio, eu lhes falei do nascimento, eu lhes falei de vida, eu lhes falei de amor. Na realidade, a federação nasceu hoje e a criança está aqui. Vamos cuidar dela sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, sem puxar para aqui ou puxar para lá, sem nenhuma tendência, visando somente a nossa categoria, visando somente o trabalho.
trabalhador. Era só isso. Um beijo aos meus companheiros. Eleitoral declara empossada a presente diretoria, Conselho Fiscal e suplentes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correio e Telégrafos e similares. Aos que nunca pactuaram com os patrões, nem cederam na luta em defesa dos trabalhadores e, com abnegação, carinho, obstinação, persistência e coragem, construíram os fios que teceram nossa bandeira de luta contra a repressão, as perseguições, as demissões, o arrojo salarial, as nossas homenagens. A luta continua até que os trabalhadores gozem de uma vida socialmente justa.